Fala galera, beleza? Hoje nós vamos gravar um vídeo de perguntas e respostas. Na verdade, uma pergunta só. A lei de Deus foi abolida? Não é? Nós vemos muito no mundo cristão a informação de que a lei foi abolida. E, segundo as escrituras, essa informação de que a lei foi abolida não passa de uma tremenda mentira. Nunca, jamais. A lei abolida, jamais. Não caiam nesta lorota. O que ocorre? Salmos 111, versículos 7 e 8, é dito: as obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. São feitos em verdade e em retidão. Ou seja, os mandamentos, eles permanecem firmes para todo o sempre. Se algum dia alguém falar que nenhum dos mandamentos é válido nos tempos de hoje, ou que um deles não é mais válido nos tempos de hoje, pode duvidar, porque não provém da Bíblia. Outra informação aqui. Vamos ver aqui. Segundo as Escrituras, será que a lei foi abolida? Salmo 119, versículo 44. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Para sempre e eternamente. Ou seja, segundo esse texto aqui, a lei não foi abolida. Agora vamos perguntar para o próprio Messias, o Cristo, não é? Jesus Cristo. Vamos perguntar para ele se a lei foi ou não abolida. Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, 18 e 19 o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, basicamente Cristo está falando que enquanto existirem céus e terra, nenhum traço, nenhum ponto da lei será abolido. Nunca, jamais. E eu pergunto para vocês, tem céu ainda? Tem terra ainda? Se tem, então a lei jamais foi abolida. Nem sequer uma letrinha. É Cristo quem fala. E ele continua: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Quando alguém vir falar para vocês que a lei foi abolida, ou que a pessoa, além de violar o mandamento, uma coisa é violar, mas pior, ela ensina as pessoas a violarem algum mandamento, saiba o que Cristo disse, que eles serão chamados de o menor no reino dos céus, não é? E ele ainda fala mais aqui: aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui um paralelo aqui entre esse texto que nós vemos aqui em Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 17, diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Gravem. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Correto? Essa informação de que a lei foi abolida, na verdade, muitos
principalmente no mundo evangélico de hoje, há uma tremenda, uma grande má interpretação dos escritos do apóstolo Paulo. Que ocorre? Estava tendo um grande problema no início da igreja, na igreja primitiva. Esse problema nós vemos que ele começa lá em Atos capítulo 15, não é? Tinha uma parte de judeus, principalmente fariseus, que estavam na igreja cristã, que tinham sido convertidos a Cristo, em que eles estavam insistindo que os cristãos gentios, aqueles que eram convertidos dos não-judeus, que eles se circuncidassem imediatamente e guardassem todos os preceitos da lei de Moisés, não é? E além disso, pelos escritos de Paulo, nós percebemos que ainda tinha muita coisa além disso que eles estavam obrigando os cristãos gentios a cumprirem, além de um cumprimento restrito da lei que nem eles mesmos faziam. Tinha muita tradição, não é? Nós vemos o apóstolo Paulo citando até uma questão de um tal de culto aos anjos, não é? Além de ter muita tradição que eles estavam insistindo que os cristãos gentios cumprissem, tinha ainda muitas coisas que nós não temos muitas informações nos tempos de hoje, não é? Então, por exemplo, Gálatas, essa é a grande, é a epístola que é mais mal interpretada pelos cristãos. É nela que eles tiram a informação de que a lei foi abolida. Absurdo, nós vemos que não, jamais. Cristo já disse aqui, nos textos que eu li. Mas principalmente nesta epístola, o apóstolo Paulo combate essa seita dentro do cristianismo, não é? Essa seita farisaica com muita tradição, não é? Ele basicamente combate mostrando que a salvação vem única e exclusivamente pela fé, não pelo cumprimento das obras da lei. O que ocorre? Pelo seu próprio esforço, você dizendo assim que você tem que guardar os mandamentos pelo seu próprio esforço para adquirir a salvação, isto é errado. Jamais. Você é salvo unicamente pela graça de Jesus Cristo, não é? Só, ponto. Mas aí as pessoas interpretam que Paulo estava abolindo a lei. Jamais, nunca, não é? O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos que anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma. Ou seja, futuramente vamos destrinchar as epístolas de Paulo, começando por Romanos. Você jamais vai entender plenamente Gálatas sem entender plenamente a epístola de Romanos. Não é que lá é que é dado todos os princípios do pensamento paulino. Porque o apóstolo Paulo, ele escrevia numa maestria tão grande que se você não lê o texto dele pelo menos umas 10 vezes, você não entende. O próprio Pedro já nos alertou sobre isso, que muitas pessoas no tempo dele estavam torcendo o entendimento das epístolas de Paulo para a própria perdição deles, muito provavelmente dizendo coisas como essa, de que a lei foi abolida. Nunca. Então, vamos começar no futuro aí, vamos ver aqui, nos próximos vídeos talvez, ou então se vocês tiverem dúvida, façam suas perguntas aqui embaixo sobre lei e graça, se a lei foi abolida ou não, que nós vamos procurar responder aqui. E nós vamos pontuar, vamos ler vários textos difíceis que as pessoas dizem que estão abolindo a lei, não é? Nós vamos procurar fazer isso aqui nos próximos vídeos. E vamos procurar entender através das epístolas de Paulo, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a lei é boa e o mandamento é santo, justo e bom, não é? Ele mesmo, o apóstolo Paulo guardava a lei. Tanto é que quando ele, sem querer, blasfemou do sumo sacerdote, o que ele fez?
ele logo pediu perdão. Então, o que ocorre? Vamos, nos próximos vídeos, destrinchar vários textos que as pessoas usam, muitos evangélicos usam hoje em dia para dizer que a lei foi abolida, não é? Eu vou até fazer o seguinte, vou entrar no Google, não é? Vou pesquisar a lei foi abolida e vou clicar no primeiro site que dá um entendimento de que a lei foi abolida, e nós vamos ler os argumentos deles e vamos ler os textos que eles nos apresentam, não é? Que provavelmente estão fora de contexto, e nós vamos ler aqui no canal e vamos descobrir o verdadeiro significado destes textos.